Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos dar continuidade à formação do Estado brasileiro. Nós começamos a estudar já a partir do primeiro reinado. E nossa aula de hoje é o período transitório entre o primeiro reinado e o segundo reinado, o chamado período regencial. Beleza? Muito bem. Nós estamos estudando, galera, o Brasil Império. Brasil Império é um grande período da história do Brasil, que vai da proclamação da independência, 7 de setembro de 1822, até a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Tudo isso é Brasil Império. Só que para a gente melhor entender, foi subdividido em 3 períodos para estudos, beleza? Primeiro reinado, que é onde foi consolidada a independência do Brasil, tá certo? Nós estudamos isso na outra aula. Foi um período de 9 anos, de 1822 a 1831, em que a gente teve como líder do Estado-Maior do governo, o monarca é o imperador Dom Pedro I. A gente viu que economicamente o Brasil ainda se caracterizava como um país agroexportador, baseado em latifúndios, na monocultura, né, principalmente de cana-de-açúcar ainda, e também a gente vai ver que baseado na mão de obra escravocrata. Dom Pedro I, ele vai enfrentar vários problemas, como a gente viu, tá certo? Entre os mais principais vai ser o conflito da Confederação do Equador e a Guerra Cisplatina. Esta última, ela vai representar a grande derrota do governo de Dom Pedro I, porque o Brasil perde território, beleza, galera? Diante de todos esses problemas internos, mas também problemas externos, no qual ele vai buscar reivindicar o trono português, ele abdica do trono aqui no Brasil, beleza? Então, a gente tem o chamado período regencial, é assim chamado porque o Brasil não vai ser governado por um imperador, o Brasil vai ser governado por regentes. Isso já era previsto na Constituição de 1824, beleza, pessoal? Nessa imagem aí, a gente está vendo o noticiário da época, né, que trazia para a gente mais ou menos assim. Aqui é uma visão, né, um posicionamento daquela época. Não quer dizer que a maioria da elite brasileira apoiou a abdicação de Dom Pedro I, beleza? Passa fora pé de chumbo, vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro depois do 7 de abril, ou seja, o momento que ele vai abdicar. Só que a gente vai ver que vão surgir forças políticas que não vão querer, não vão aceitar essa abdicação de Dom Pedro I, tá certo? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, quando estudarmos os partidos políticos que vão vigorar neste período. Do lado direito, a gente tem uma charge na qual supostamente Dom Pedro I entregando a coroa ao menino, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos, uma criança. Como ele não podia reinar, o governo ficou, então, entregue nas mãos dos regentes. Pessoal, o período regencial, ele é subdividido também em fatos históricos e em mudança de líderes governamentais, né? Então, a gente vai ter, primeiro, a regência trina, porque a Constituição, ela previa a regência trina. Como Dom Pedro I, quando ele abdica, o parlamento brasileiro estava em recesso, tinham poucos parlamentares, vai ser formada de forma emergencial a regência trina provisória, que vai durar mais ou menos 2 meses. Posteriormente, a gente vai ter a regência trina permanente, que não vai ser permanente, porque durante a regência permanente vai ser criado o ato adicional, que vai abolir a regência trina e vai surgir a regência una. Durante a regência una, nós vamos ter 2 regentes. A regência una do padre Diogo Feijó, que se destacou muito com a criação da Guarda Nacional, e a regência una do conservador Araújo Lima, beleza? Que vai ser responsável, ele e outros, como a gente vai ver mais na frente, o golpe da maioridade. Observe bem, pessoal, que foi justamente na regência do padre Diogo Feijó que nós vamos ver o Brasil pipocar de movimentos sociais. Foram vários, mas a gente traz esses aqui, que vocês vão estudar hoje. Então, dos 5 principais movimentos sociais que tem durante a regência, durante o período regencial, 4 delas foi no período do Diogo Feijó. Beleza, galera? Aí eu trouxe para vocês algumas características da regência trina provisória. Como eu disse antes, ela durou 2 meses. Ela teve como regentes o Francisco de Lima, do Exército, tá certo? Carneiro Campos, que era um conservador, e Nicolau Pereira, que era um liberal. Não precisa ser muito expert em política para saber que pessoas com pensamentos e posições políticas e sociais tão diferentes, como a gente está vendo, posturas tão diferentes, aí ia ter divergência no que diz respeito a essa regência trina, né? Ou seja, o Brasil governado por 3 regentes que representavam pensamentos ideológicos diversos.
Então, ela vai durar de abril até maio de 1831. Qual é o principal objetivo dela? Buscar estabelecer a paz interna, que não consegue, anistiar os revoltosos da Confederação do Equador, e também outra coisa que aconteceu de muito importante, que eu não coloquei aqui, eles ficaram responsáveis em eleger a regência trina permanente. Tá? A regência prima permanente, ela vai de 1831 até 1835. Ela vai ser composta por Francisco de Lima, Braulio Muniz e Costa Carvalho. Esse período regencial vai ter um caráter liberal e menos conservador. Significa que a gente vai ver mudanças ocorrendo, beleza? O objetivo principal da regência trina permanente era combater as revoltas. Observe que eu disse, combater as revoltas. E não ouvir o que a sociedade estava pedindo, né? E não a se atentar para as reivindicações sociais. Mesmo porque ordem era a palavra, né? Era a palavra, entre aspas, de ordem mesmo, para a população brasileira. Então, todos os movimentos, principalmente vindo das camadas populares, era coisa de desocupado, agitador e bandido. Tá certo? Durante a regência trina permanente, 3 partidos políticos vão se destacar: os exaltados, os moderados e os restauradores. A gente vai ver aqui, nesse quadro comparativo, pessoal, característica desses partidos. É bem importante vocês entenderem isso. Observe, pessoal, para entender quem fazia parte de cada partido, a gente precisa compreender de qual camada social esses integrantes pertenciam, para a gente entender a ideologia do partido. Por exemplo, o Partido Restauradores, pessoal, ele era formado por comerciantes portugueses, militares de alta patente e altos funcionários. Ou seja, durante o governo de Dom Pedro I, os altos cargos públicos vão ser apenas nomeados para portugueses, para lusitanos. Tá certo? Por isso que durante o primeiro reinado vai ter uma revolta do Partido Brasileiro, porque havia claramente um prestígio de Dom Pedro aos seus conterrâneos. Então, quando a gente fala altos funcionários, a gente está falando de português. Olha só o nome do partido, Restauradores. Eles queriam restaurar o quê? O absolutismo. Eles queriam o quê, pessoal? Eles queriam também o retorno de Dom Pedro I ao poder. Liberais exaltados. Eles eram formados por profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários militares modestos. Ou seja, toda essa galera aqui, ela tem uma coisa comum. Eles não precisam da mão de obra escrava. São profissionais liberais ou funcionários públicos e comerciantes. Portanto, pessoal, eles vão ser os mais radicais. Olha só a ideologia desse partido. Olha só a militância deles. Eles queriam a descentralização do poder, ou seja, eles vão querer autonomia administrativa para as províncias. Aliás, isso vai ser o motivo da Confederação do Equador. Lembra que na Constituição de 1824, Dom Pedro I não dá essa autonomia às províncias, e aí a gente vai ver surgir a revolta da Confederação, e eles vão querer um sistema federalista, e eles vão querer o quê, galera? A república. Tá vendo? Por isso que são liberais exaltados. Os liberais moderados, pessoal, quem fazia parte? Grandes proprietários rurais. Todos eles vão precisar de quê? Mão de obra escrava. São os latifundiários, são as nossas oligarquias. Logo, pessoal, olha só a base desse partido. Eles queriam unidade territorial, ou seja, eles queriam poder centralizado na mão da monarquia, então eles queriam manter a monarquia, república para eles era palavrão, tá? Eles queriam manter a escravidão e o status quo, ou seja, a sociedade deveria permanecer como estável, eles não queriam mudanças radicais, tá certo? Eles não vão querer isso. Por que, Carla, eles não vão querer isso? Porque eles temiam perder seus privilégios caso o Brasil fosse proclamado uma república, tá certo? Mas eles vão querer um aumento do poder das províncias. Galera, então, vocês viram que um dos objetivos da regência trina permanente era combater as revoltas? Para tanto, o ministro de guerra, na época, o Diogo Feijó, ele vai criar a chamada Guarda Nacional. O que era isso, pessoal? Era um grupo de elite do governo regencial, formado por uma elite, né, por coronéis, por pessoas de condições. Qual o objetivo deles? Combater os revoltosos. Observe que eles não usaram o exército, porque o exército, em maioria, eram formados por soldados que estavam descontentes com o governo de Dom Pedro I e, consequentemente, com o governo dos regentes, portanto, não eram confiáveis para os regentes. Os regentes não confiavam no exército. É daqui, galera, que vai surgir uma coisa muito interessante, o chamado coronelismo. Por quê? Porque houve uma troca.
Observe como ocorria essa Guarda Nacional. O governo regencial distribuiu para fazendeiros, grandes fazendeiros, a patente de coronel do Exército, uma antiga patente do Exército, tá certo? Em troca de que esses coronéis apoiassem e combatessem os revoltosos, tá certo? Isso vai ser importante para a gente entender lá na Primeira República a política do café com leite, beleza, pessoal? Então vamos lá. Muito bem. Olha, durante o governo da Regência Trina Permanente, como eu falei para vocês, vai ser criado o ato adicional. Carlos, o que é isso? Adicional. Eles adicionaram à Constituição uma emenda. Eles não podiam redigir uma nova Constituição, tá certo, pessoal? Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram a Constituição de 1824, a nossa Constituição do primeiro reinado, e eles vão adicionar uma emenda. O que é que ela vai dizer? Primeiro, ela acaba com a Regência Trina, passa a ser Regência Una. A regência una tem duração de 4 anos. Observe, quando o gato sai, o rato passeia. O que foi que os liberais fizeram? Suspenderam o poder moderador, aquele poder dado ao imperador que manipulava todos os outros poderes. Então, o ato adicional, ele vai abolir esse poder. Ele vai criar a Assembleia Legislativa das províncias e vai dar às províncias uma certa autonomia. As províncias passariam a ter direito de cobrar impostos, criar algumas leis, beleza? Só que essa alegria, galera, não vai durar muito tempo não, no instante vocês vão ver, tá? Pois bem, já que estava extinta as regências trinas, agora a gente tem a primeira regência, a regência do padre Diogo Feijó, aquele mesmo que havia criado a Guarda Nacional para combater os revoltosos, beleza, pessoal? O governo dele vai ser um fracasso, por 2 motivos, pessoal. Primeiro, porque a imagem dele era uma imagem que não foi tão bem construída durante a regência trina permanente, e também porque ele vai sofrer forte oposição de Araújo Lima. Então, tudo que ele colocava para votar não era votado, não era nem discutido, porque o parlamento brasileiro fazia uma grande oposição a ele, tá certo? Os conservadores faziam uma grande oposição a ele. E aí a gente vai ver que... Desculpa, pessoal. E aí a gente vai ver que justamente durante a regência do Feijó, é que vão ocorrer 4 daquelas 5 grandes revoltas, tá certo? A da Farroupilha, Cabanagem, Malê e Sabinada. Só não vai ocorrer a balaiada aqui no governo dele. Então, como eu falei antes, ele vai sofrer forte oposição e ele acaba abdicando em 1837, ficando no poder apenas por quase 2 anos. E aí, então, a gente vai ver assumir o poder agora o Araújo Lima, beleza? Ele vai governar de 1837 até 1840. Ele vai combater as revoltas. Ele vai, galera, anular aquele ato adicional, aquele de 1834. Por quê? Porque aquele ato tirava o poder moderador. Como ele tinha uma proposta de emancipar a idade de Dom Pedro, do menino Pedro, para assumir como um imperador, ele vai trazer novamente para a Constituição o poder moderador, beleza? Então, cuidado com isso aqui, tá certo? O governo dele vai combater veementemente essas revoltas. A única que vai continuar, pessoal, vai ser a da Farroupilha, que vai durar 10 anos. Só Dom Pedro II, quando assume o poder, mesmo assim, depois de 5 anos, é que consegue por fim a revolta da Farroupilha, beleza? Então, ele vai, é como se Araújo Lima criasse o caos para trazer a solução. A solução era o quê? O golpe da maioridade. De que forma Araújo Lima defendeu o golpe da maioridade? Ele dizia que se o Brasil continuasse do jeito que estava, o Brasil ia perder territórios. Ou seja, cada província daquela ia proclamar sua independência e o Brasil perderia território. Então, pessoal, a gente vai ver aqui, tendo início e surgindo aí o golpe da maioridade, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, ó, eu vou falar para vocês, tá? Mas antes disso, a gente vai ver que durante esse período regencial, durante todo o Brasil Império, no período regencial, que a gente vai ver mais movimentos sociais. Pelo menos é o que a história até hoje notifica, beleza? Então, a gente vai ver 2 ocorrendo em Salvador, Malês e Sabinada. A gente vai ver a Cabanagem no Grão-Pará, a Farroupilha em Santa Catarina e a Balaiada no Maranhão. Eu trouxe para vocês um mapinha para vocês situarem aí, tá certo? Esse era o mapa mais ou menos do Brasil da época, e olha só, todinho tomado por movimentos sociais, tá bom, pessoal? Aqui eu trouxe a data de cada um para vocês, mas mais na frente a gente vai ver
uma característica de cada uma delas. O que é que todas essas revoltas tinham em comum? A maioria buscava por autonomia provincial e melhores condições de vida, pessoal. Com exceção da Farroupilha, que é essa que a gente vai ver, que foi um movimento mais elitista, formado pelos estancieiros do Sul, cujo objetivo era criar impostos para as carnes que vinham de fora, porque a carne de charque que eles produziam acabava ficando mais cara do que a estrangeira. Então, fora essa, todas as outras, pessoal, a maioria delas estava lutando para combater a miséria que assolava essas províncias. Mas vamos lá para a Farroupilha. A Farroupilha, a causa, como eu falei para vocês, foram os impostos exigidos pela produção de charque, né? Pois o charque estrangeiro estava no Brasil com taxas menores. E aí as pessoas compravam a carne estrangeira ao invés da brasileira. O objetivo deles era aumentar a autonomia provincial e eles queriam uma república. Ou seja, eles queriam, era um movimento que separatista. Líderes o Bento Gonçalves, o Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Esse último, pessoal, é italiano, tá? Ele veio pós-unificação italiana, que ele conhece a Anita Garibaldi, tem um belo romance, e isso é outra história. Essa revolta vai durar 10 anos, tá bom? Ela vai de 1835 até 1845. A cabanagem ocorreu no Pará e Amazonas, causa isolamento da província, situação de pobreza da população que viviam em cabanas, por isso do nome. Objetivo, pessoal, queriam terras, fim da escravidão e independência também da província. E eles queriam a proclamação da República. Líderes, Antônio e Francisco Vinagre. Terminou. A reação foi violenta do governo, pessoal, e morreram entre 30 a 40 mil pessoas. Pensem aí. Balaiada vai ocorrer no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. A crise vai ser questões econômicas, pessoal. Altos impostos, a miséria. Leva esse nome porque os líderes faziam balaios, eram artesãos, faziam balaios. O objetivo deles era a substituição do presidente da província e o fim da escravidão. Os líderes eram os balaios Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme. Observe, termina com prisão e condenados. Mais ou menos, pessoal, 11 mil pessoas morreram. Vai somando aí, viu, o número de mortos. Observe que eu não falei da Farroupilha, o número de mortos, viu? Beleza? Então, observe, a Sabinada também na Bahia, ela vai iniciar e ter o término em 1837. As causas, eles não aceitavam o governo que estava à frente do governo de Salvador e também devido à alta dos impostos. O objetivo deles é interessante, olha, era proclamar a república, eles queriam proclamar uma república de forma temporária. Eles proclamariam a república, mas quando Dom Pedro atingisse a maioridade, eles voltariam a pertencer ao Brasil. Então, com o objetivo desse, tá difícil, né? O movimento desse para frente. Líder Francisco Sabino, que era um médico, por isso do nome, terminou com 1.200 pessoas mortas e 3.000 presas, tá? Essa é muito amada. A revolta dos malês em malês. Malês, pessoal, em islâmico, é uma palavra islamizada que no português quer dizer islamizados, ou seja, foi um movimento de africanos que eram islâmicos, eram escravos que viviam em Salvador, mas eram islâmicos. A causa era a condição desses escravos, a maioria eram escravos urbanos e também dos negros libertos. O objetivo deles era tomar o poder, matar os brancos e mulatos, pessoal, que não se convertessem ao islamismo e acabar com a escravidão, criando uma república islâmica. Mas observe, todo negro que também não se convertesse ao islamismo também seria morto, beleza? O ano dela foi 1835, vai ter como líder Manuel Calate, é um ex-escravo islâmico, vai terminar com a dizimação dos negros e degradação dos sobreviventes para a África. O interessante, galera, é que esses negros, eles sabiam ler e escrever, só que em língua árabe. Então, eles passavam em ruas em Salvador e eles escreviam lá em árabe os procedimentos, a data de reunião deles para se organizar para o levante. Como os soldados e o policiamento de Salvador não sabia ler, não lia nem português, veja lá árabe, ficava fácil deles articularem o movimento. O movimento só deu errado porque eles foram traídos por uma escrava que vai delatar o movimento, tá certo? Então,
qual solução para aquele momento, segundo a quem estava no poder da época, que era o Araújo Lima, a solução para tantas revoltas era trazer para o trono o menino Pedro. E aí a gente traz essa jornalzinho, no jornal, na época, ele trouxe esse pequeno poema para a gente, que fala assim: queremos Pedro II, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei, viva a maioridade. Para subir Pedrinho ao trono, não fica o povo contente. Não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. Observe que são dois fragmentos de pensamentos antagônicos. Uma porção, uma camada da população defendia a maioridade do menino Pedro e via nele a chance. Lembra que o Brasil se caracteriza pela formação dos grandes heróis? Sempre aquele herói que vai surgir e salvar a pátria, né? A gente bem sabe disso, a gente está vivendo isso agora. O Brasil sempre, devido ao nosso cenário de politiqueiro, de corrupção, a gente sempre busca um herói aqui. O herói da vez era o menino Pedro. Mas não eram todos que apoiavam isso, porque embaixo a gente vem aqui esse poemazinho falando que para o povo ficar em alerta que se Pedro era desejado por aquela elite, coisa boa ele não poderia ser. Beleza, pessoal? O movimento do golpe da maioridade foi liderado por Antônio Carlos de Andrada e por Araújo Lima, que acabou transformando-se num golpe palaciano. Beleza, galera? E esse é o menino Pedro, com quase 15 anos, assumindo o poder. Esse foi o nosso período regencial. Preste atenção de tudo que foi dito, faça as suas anotações e assistam também, pessoal, a pequenos vídeos que eu vou disponibilizar sobre todas as revoltas, tá bom? São os documentários pequenininhos que vai ajudar muito vocês. Um beijo e até a próxima aula.